sou o Aparecido, pai do Renato, da Érica, Fernanda. Eu tenho os dois. É os meus tesouros, né? E a gente vê que tudo que a gente batalhou para conseguir, conseguimos com eles do lado. Ele nunca fez todas as minhas vontades, né? Então aí já começou ele me ensinar o caráter, né? Pra mim conquistar as coisas e aí dar o valor, né? Porque se vem de mão beijada você não dá muita importância, mas ele me ensinou isso, de você lutar, conquistar, e você dar o valor nas coisas que você consegue. Primeiro aprendi que com ele tem que pegar pesado. Tem hora que ele é teimoso. Eu sei que ele, quando falam um não assim, ele é o que tá certo, né? Mas acaba depois cedendo, né? Aí ele vê que não vai dar certo. Mas eu aprendi assim também com ele, que ele corre atrás. Até quando ele começou a sua vida de trabalho, né? Começou cedo, graças a Deus. Eu cheguei a falar pra ele, ó, se vai procurar serviço, boa, vai atrás, até onde você conseguir. Se chegar uma hora que você não conseguir precisar da minha presença, eu tô lá. Então, meu pai sempre foi uma pessoa muito boa, né? E ele sempre teve um coração muito bom, só que ele sempre soube diferenciar a hora de puxar a orelha e a hora de brincar. Então, na hora que ele tem que falar não, é não e não tem o que amoleça o coração dele. Ele falou não, então é isso, tem que ser assim e tem que aprender. Tem que entender o não e entender o sim. Tem que prender um pouco os filhos, às vezes, se ele tá querendo fazer coisa muito extrapolada, muito errado, repreende ele e tal. Mas, ao mesmo tempo, depois libera, deixa ele fazer, deixa ele viver. Porque se você trazer ele sempre seguro, ele não vai saber se defender de nada, não vai correr atrás de nada, entendeu? Então tem que ser assim, tem que ser livre e espontâneo. Mas sempre na linha. Achei muito importante esse não do meu pai, porque isso me ensinou, porque a vida você nunca vai conquistar tudo, né? Então você tem que aprender a hora que você não vai conseguir, você tem que saber aprender isso desde pequeno, para a hora que você tomar um não no mundo, assim, digamos, né? Você saber se portar diante da situação, né? Porque se tudo é sim, tudo é sim, tudo é mimo, então você nunca vai dar valor, nunca vai buscar mais, né? Se tomar um não, meu pai vai me consolar, não. Se tomou um não, levanta a cabeça e isso ele sempre me ensinou, levanta a cabeça e vai pra frente. Se não deu certo um, é porque tem alguma coisa melhor, segue sempre em frente. Às vezes não dá pra você defender o filho de tudo. Então ele tem que aprender a se defender. Me espelho muito nele, na vontade que ele sempre teve, uma pessoa batalhadora. Então isso eu quero ser igual ele, puxar ele, que ele continue assim, porque até para minha irmã, né, é uma referência que a gente tem dentro de casa que a gente não pode reclamar, né? Que ele sempre foi batalhador, trabalhador, conquistou tudo que ele tem, ele conquistou com muito trabalho. Meu pai é meu melhor amigo. É o amigão que eu tenho, né? E não tenho muito o que falar. E se não tiver amizade entre pai e filho, não tem, né? Pode amar muito, mas não, fica complicado. A amizade ajuda muito, é muito importante. Quero deixar uma mensagem para ele que eu amo muito ele e é isso. Um feliz Dia dos Pais. Eu espero que daqui para frente que vai chegar o dia que ele também vai ter esse papel, né? Vai ser pai, aí sim o bicho vai pegar pro lado dele.
Nossa, estou orgulhoso desse programa, viu? Parabéns à equipe aí, que vídeos legais, que VTs legais. Me diz uma coisa, Enzo, o papai de vez em quando fala não para você? Sim. É não ou é sim? Fala não. Fala não e fala sim. E quando ele fala não, você fica chateado? Não. Não. Raquel, presta para ele o microfone. Isso. Quando ele fala não para você, você fica chateado? Não. Por que você não fica? Eu acho que já é costume. Então tem bastante não? Nem tanto, nem pouco. Ah, entendi. Mas quando eu pergunto se ele quer brincar, ele pode ou não pode. Então, ou é sim ou é não. Entendi. Aí quando ele fala não, você também entende, então. Tem que entender. Eu gostei muito, Fernanda, da clareza desse pai, né? Eu achei ele muito positivo, definindo bem as coisas, né, Rafael? Até quando ele fala que ele não vai ter todos os sims na vida, né? E a hora que ele tiver um não, a hora que a coisa pegar, ele tem que... Não dá para defender de tudo, né? Você como pai deve se sentir frustrado, às vezes como eu. Às vezes você quer evitar... As minhas já estão adultas, mas não tem como evitar, né? Não, sem dúvida. Tem muita coisa que a gente tenta ensinar pelo amor, né? Tem algumas coisas que ele vai aprender pela dor que a gente não vai estar sempre presente nesse sentido. Uma coisa que, assim, que eu acredito que é muito importante e aconteceu muito recentemente, ontem, os pais têm que se permitirem a errar. Sim. A pedir desculpas. Ontem aconteceu um caso, eu errei, depois que minha cabeça esfriou, pedi desculpa para eles, que eu tinha errado. Então eles têm que saber também que o pai erra, que é humano, que muitas vezes a gente está com o calor do trabalho, está com o dia a dia e o momento acontece, aí você para, reflete, fala, errei. Então tem que permitir chegar para ele e falar, desculpa, errei, foi por esse motivo que aconteceu, não é, né, o pai não é desse jeito. Então, assim, acho que o pai tem que permitir, pedir esse perdão, né, para o filho. Então, ele falou da amizade com o pai e o filho. Deixa eu fazer uma pergunta curiosa para você. Você aprendeu a ser mais amigo de verdade, depois que o Enzo nasceu? Você foi com ele você foi mais longe num grau de amizade com alguém do que com outros? Ou não chega a ser assim? Porque você falou da verdade, você falou da sinceridade, você falou... Às vezes com um amigo a gente não chega no ponto de pedir desculpa. Exatamente. Às vezes com um amigo a gente não vai tão fundo, para ficar mais claro, né? De ser tão transparente assim. Então a pergunta é, será que com o filho você aprendeu a ser mais amigo ainda do que jamais tinha sido? Eu acredito que é um sentimento que ultrapassa a amizade. É uma cumplicidade, é uma simbiose. Você é amigo, ao mesmo tempo com a responsabilidade de orientar a necessidade de estar mostrando e aprendendo, né? De pôr limites, de colocar tarefas, obrigações. Então é um sentimento, é uma amizade, acho que é uma amizade mais fundamentada, uma amizade mais estruturada, não sei procurar a palavra. Por isso eu quis dizer, mais verdadeira, mais real do que todas. Mais real, é aquela coisa que vai existir as intempéries, né? Vai existir os dissabores que foi comentado, mas não é nada que tenha uma finalidade negativa, né? É sempre aquele ponto. Sempre para frente. Exatamente. Agora, Rafael, a maior lição, ou uma das maiores lições que você já aprendeu com Enzo? Nossa. Ou com a Raquel também, né? Porque ela já achou graça aqui.
eu aprendo todos os dias com eles, sabe? A gente imagina que eles são 2 caixinhas de surpresa, né? Eles acabam todos os dias atitudes que a gente não esperava, né? Que uma criança de 5 e de 10 pudessem apresentar para a gente. Eles soltam uma coisa, né? Uma frase, uma atitude, um sentimento, uma esperança. Então, assim, todos os dias, né, a gente acaba nós temos, né, uma experiência não envolve nova. Nada. Não envolve você nesse assunto, não. Esse assunto é do pai. Eu queria saber o quanto que o pai apoiou nessa história. Mas tudo bem, tá indo bem a resposta. Indo bem. Vai. Não conseguiu responder. O Enzo, em específico, teve um episódio dessa história de figurinha da Copa, né, que foi muito bem, foi recente, e uma troca de figurinha que ele fez com um amiguinho na escola, e a figurinha sumiu, um rolo que aconteceu lá, e a preocupação que ele apresentou, a honestidade que ele teve com essa figurinha que ele tinha prometido para o amigo, que ele não conseguiu encontrar. Então, assim, a gente percebe nessas atitudes, né, o que ele realmente assimilou. Já traz. O sofrimento que ele teve, né? A gente fala, nossa, uma figurinha, filho, calma, vamos de leve, não é nada isso. Mas eu imagino para o resto da vida, né? Sim. Essa coisa que já foi, né, que ele apresentou com essa idade. Então, são atitudes que o dia a dia hoje, as pessoas, né, que infelizmente hoje os papéis assinados, né, os documentos são mais importantes do que as palavras, né, do que antigamente o fio do bigode. E a gente percebe que neles ainda tem isso, né? Graças a Deus. Graças Só percebe a Deus. porque está perto, né? Graças a Deus. Me diga, Fernanda, a questão que eu perguntei agora vai para você. Existe amor sem amizade ou amizade sem amor? Porque foi colocado já no outro VT, foi colocado nesse, não é? E ele falando ali, esse pai destacou tanto, se não tiver amizade, é um amor complicado. A amizade e o amor não estão ali, talvez, quase próximo no mesmo fio. Nossa, acho que no mesmo fio, né? Não tem como separar a amizade e o amor, né? Acho que as duas caminham lado a lado. Acho que a questão que a gente sempre tem que ter é que quando se trata de amizade pai e filho, tem que haver a autoridade, tem que haver a presença do não. Acho que o legal que traz esse vídeo é a questão do filho valorizar, inclusive, o quanto ele aprendeu com os nãos que o pai dele disse ao longo da vida. Ficou bem legal porque ele disse que o filho é teimoso e ele teve que dar muito não, e depois o filho falou, foi bom. Os dois falaram a mesma coisa e ficou muito claro o quanto a presença desse limite, desse não, foi importante para a relação deles e para o aprendizado, para o crescimento, para o amadurecimento. Porque tem muita coisa, Fernanda, que é próprio da pessoa, né? A gente estava brincando aqui falando da Raquel, né? Que não queria nem entrar no ar e agora está toda espivitada ali. Mas é interessante, a gente não prepara o filho, ele já vem com alguns ingredientes. Ele já vem com algumas bagagenzinhas prontas. Né? Então, por exemplo, não quero rotular essa, mas Sim. Usando a questão que ele mesmo destacou, que o filho é teimoso. Às vezes a pessoa tem um temperamento mais forte ou uma opinião mais acentuada e é bom, mas isso tem que ser polido. E às vezes o não vem na hora certa para isso. Exatamente. Né? Acho que todos nós já nascemos com uma certa bagagem, né? Com uma personalidade já existente biologicamente falando, mas ela é modelada e alimentada pelas relações. Ai, né? ótimo. O lugar de modelar, então, a personalidade aonde? Dentro das relações, o ambiente, as pessoas, os modelos, as situações. Então, em primeiro lugar na família, porque o primeiro família. ambiente, um ambiente maior, a gente vai ficar a maior parte do tempo. Exatamente. E assim, pegando esse gancho, né? A mãe, quando tem o bebê, o primeiro contato visual do bebê é com a mãe. E o segundo contato, o outro que a criança acaba vendo, é o pai. Viu, pai? Você é só o outro. Mas é um outro que vai trazer para ele a experiência da Exatamente. socialização.
né? Do socializar, A socialização, do repartir. ai que legal, né? verdade. Então, assim, o tá primeiro é a salvo. mãe, mas o segundo é o pai, né? E a função dele é tão importante quanto ou mais. Porque aí a criança vai ter que dividir a atenção e começa, então, uma vida interação, social. Não é só exato. ela e a mãe. É. Então, o pai é uma quebra necessária para formar. Necessária. É impressionante, até puxando o gancho da Fernanda, que algumas coisas que nós observamos neles, características que não são dos avós, que eles não têm a convivência, mas é uma coisa que veio realmente genética. Herdado geneticamente. Características, atitudes, que você fala, não, eu vi isso no meu pai, eu vi na minha mãe, ou, né, a gente acaba conversando e apontando isso daí, né? Então é uma coisa que é muito interessante. Eu não tinha ideia de que poderia, atitudes, né, personalidades geneticamente, né, de gerações, né, anteriores, né? E é bem interessante isso aí. É bem interessante que a gente pode... Aqui a gente está vendo o comportamento de um e de outro. E eu tenho 2 filhas, e são 2 meninas, e as 2 da mesma barriga, do mesmo pai. E são completamente diferentes. E é interessante, a educação foi a mesma, até na comida, não é, mãe? É. Até na comida. Uma coisa que um gosta, o outro não gosta. E você ofereceu na mesma época, na mesma faixa etária, e a minha filha mais velha adora fruta. A mais nova, o mamão, ela odeia, e a mais velha adora. E eu me lembro da imagem, quando a Glória tentou algumas vezes dar e insistiu, e ela cuspia o mamão. Neném. E é bonito ver isso, né? Que eles têm uma personalidade. Exige de nós um respeito, né, Luciana? E um aprendizado todos os dias, né? São 2 personalidades completamente diferentes. O Enzo foi... Eu aprendi a ser mãe do Enzo, depois precisei aprender a ser mãe da Raquel, né? Porque são muito diferentes. Mas o que eu acho legal disso tudo, falando de Dia dos Pais, é que o Enzo falou uma coisa um dia que me deixou muito surpresa e tive muito medo do que eu iria responder, né? Ele me disse assim, mãe, quando uma criança cresce, ela fica igual aos pais? E aí eu parei e pensei, meu Deus, o que ele quer ouvir, né, como resposta, sim ou não? Eu disse, às vezes. E ele me disse assim, tomara que eu fique igual ao meu pai, porque eu quero ser um pai bem legal. A Raquel está mexendo no microfone, isso. Isso. Porque Senão porque não dá pra aí ouvir. sai no som, Raquel. Volta um pouquinho, Luciana. Então, ele perguntou... Ele me perguntou se quando ele crescesse, se ele ficaria como o pai. E eu tive medo de responder, porque eu não sabia se ele queria ser parecido ou não. E eu disse, às vezes. E ele me disse, tomara que eu fique igual ao meu pai, porque eu quero ser um pai legal como ele para os meus filhos. E eu acho isso, assim, eu gostaria muito de ouvir isso um dia da Raquel. Eu acho que deve ser muito bom para o Rafael saber que ele está sendo um exemplo legal para o filho dele. E é um pai que fala muito não, é um pai que não compra tudo que quer, não importa se custa R$1, se custa 10. Bom você falar isso, ainda dá tempo de perguntar para o Rafael essa questão. Isso serve de baliza, de referência? Ah, estou acertando. Ah, estou indo bem. Ah, que legal. É por aqui. Essas reações deles te ensinam a ser pai? Todo sinal positivo e negativo serve como uma baliza realmente, né? Mas nem todo mundo pega. Como foi um episódio, né, que aconteceu com ela, depois ela passou para mim, então assim, eu falei, então acho que estou acertando, estou mais ou menos no caminho. Diminuir um pouco, né? Porque a gente sempre fica com aquelas neuras, né, das culpas, né? Sim, mas dentro de nós não valoriza também os acertos? Sem dúvida. Então aquilo ali, nossa, ele gosta daquilo que eu fiz, né? Sem dúvida nenhuma. Ajuda a gente a ter um parâmetro, né? Que a balança está pesando um pouco mais para o lado certo do que para o lado errado, né? E essa coisa, essa atitude do não, do sim, é muito complicado, né? É uma batalha muito grande dentro da nossa cabeça, como os pais, né? Como o pai. Você fala, não... Você conversa muito com a esposa sobre isso? Você busca uma referência? Ela te ajuda? Ela te corrige? Muito. Vocês se corrigem? Muito. E assim, quando acontece uma situação que ela toma postura à frente dela, que eu não concordo, perto deles, eu não vou falar com ela naquele momento
Vou falar depois, olha, o que você fez, eu achei que devia ter sido de uma outra maneira, e vice-versa, como ela faz, Rafael, você fez uma atitude que eu achei que não foi legal, mas nunca na frente deles, para eles não perceberem que existe uma divergência, né? Então, na próxima vez, a gente vai fazer de determinada maneira. É o combinado nosso, né? Pelo menos é essa maneira que a gente sempre está lidando com eles. Né? Parabéns. Já vou, antes que eu me esqueça, já vou dizer Feliz Dia dos Pais. Obrigado, você também, obrigado. Feliz Dia dos Pais para você que está em casa. É uma maravilha. Eu estou adorando porque esse programa, eu penso que foi o programa até aqui que a gente conseguiu mais fundo com uma família, explorar os dois lados, né? E o diálogo e a cumplicidade de vocês com os filhos. A gente está assim meio, eu como telespectador aqui, o espectador do papo, eu não sei aonde começa o pai, onde começa a mãe, onde termina o pai, onde termina a mãe, e eles estão aí felizes da vida, graças a Deus. Bom, né, Fernanda? Ótimo. Essa é a Rede Século XXI, é por isso que nós estamos no ar, para ajudar, trazer luz, né, um referencial que seja um enriquecimento para todos nós. Que beleza. Você pode colaborar com a Rede Século XXI por causa disso, porque não temos propagandas, ou pelo menos bem poucas, e lutamos muito para manter e ter esse tempo e esse espaço para ir nesses assuntos tão fundamentais e essenciais nos dias de hoje. E eu trago também com alegria o CD que eu gravei através, numa noite de louvor, em São Paulo, Cubatão, né? E é um CD com palavra, com canção, com oração, e você adquire aqui, né? Deixa eu até pegar no Dica 21 pelo 19 3871 9600. Por quê? Você ajuda a rede quando você adquire algum produto da rede. Então está aqui um bom produto para você ajudar e ser ajudado, curtir e ajudar ao mesmo tempo. Que beleza, né? A gente vai para o intervalo e voltamos já já.